Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 6 de janeiro de 2025. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vi ontem, aliás, um vídeo que eu vi ontem no canal Filho do Altíssimo. Lá tem vídeos assim muito especiais, com experiências tremendas de EQM. E essa foi uma irmã que também teve essa experiência, e o Senhor Jesus falou várias coisas relacionadas à oração. Eu fiquei encantada com a experiência e senti o desejo de compartilhar aqui, principalmente porque estamos vivendo um tempo em que precisamos estar mais perto de Deus e de orar mais. Ok? Eu espero que o vídeo possa estimular a sua vida de oração ainda mais. Deus abençoe a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Mary Elizabeth Walker. Sou professora de ensino fundamental, tenho 42 anos e moro na cidade tranquila de Burlington, em Vermont. Hoje quero compartilhar com você algo que transformou completamente a minha vida. Foi uma experiência tão intensa e reveladora que, até agora, sinto que as palavras não fazem justiça ao que vivi. Estou falando do dia em que tive uma experiência de quase morte e fui levada a compreender uma verdade poderosa sobre a oração. Sim, a oração. Algo tão simples, mas tão profundo. Jesus me mostrou como uma única oração pode destruir forças demoníacas. E por que o inimigo faz de tudo para nos afastar desse ato de fé? Essa jornada começou em 20 de março de 2024. Uma data que está marcada para sempre no meu coração. Naquele dia, fiquei clinicamente morta por exatos 33 minutos e 27 segundos. Parece surreal, eu sei. Ainda me emociono ao lembrar. E por mais que o dia tenha começado como qualquer outro, ele terminou de um jeito que mudou tudo. Era uma típica manhã de inverno em Vermont. O frio era intenso, daquele que faz o ar parecer mais pesado e os passos mais lentos. A neve cobrindo o chão criava uma paisagem tranquila, quase mágica. Como de costume, eu havia acabado de terminar minha aula matinal com meus alunos do terceiro ano. Crianças cheias de energia, curiosidade e sonhos. Eu adorava aquele momento do dia quando a sala se enchia de risadas e pequenas descobertas. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala dos professores, senti uma tontura leve, nada que me preocupasse. Pensei que fosse apenas fome, já que tinha saído de casa às pressas e não tomei café da manhã. Afinal, quem nunca teve um dia assim, não é? Mas, quando as luzes fluorescentes do corredor começaram a piscar de forma estranha, senti uma pressão no peito. Era uma sensação sufocante, como se algo muito pesado estivesse me esmagando por dentro. Hoje sei que estava sofrendo uma embolia pulmonar, um coágulo de sangue fatal que viajou até os meus pulmões. Naquele momento, no entanto, eu não fazia ideia da gravidade. Caí no chão, bem em frente à sala 204. A última coisa de que me lembro foi a sensação fria dos azulejos contra meu rosto e o som distante das vozes das crianças vindo do refeitório. Minha colega, a senhora Anderson, me encontrou. Com uma calma que só alguém guiado pela fé poderia ter, ela começou a fazer RCP e chamou a ambulância. Não sei como descrever o que aconteceu a seguir com precisão, mas foi como se, num piscar de olhos, o mundo físico deixasse de existir. De repente, toda a dor desapareceu. A pressão sufocante no meu peito, a sensação de tontura, tudo sumiu. Não havia mais frio, nem calor, nem medo. Era como se eu tivesse atravessado um véu invisível e entrado em um lugar completamente diferente. Não era o túnel de luz que tantas pessoas descrevem. Era algo muito maior, quase impossível de explicar em palavras humanas. Parecia que eu estava em um lugar onde o tempo e o espaço não existiam como conhecemos. A paz que senti era algo além da compreensão. Não era apenas a ausência de dor. Era um estado de plenitude, de pertencimento. Tudo ao meu redor parecia pulsar com vida. Não uma vida física como a que conhecemos, mas uma energia pura, feita de amor e compreensão. É estranho dizer isso, mas era como se o próprio ar ao meu redor estivesse vivo, carregado de algo divino. Enquanto estava ali, naquele estado de total imersão, comecei a perceber que não estava sozinha. Não vi formas humanas, mas senti presenças. Presenças que transmitiam uma sensação de acolhimento e segurança. E naquele momento,
entendi o verdadeiro poder da oração. Foi como se um conhecimento profundo fosse colocado diretamente no meu coração. Jesus me mostrou cenas, imagens de como uma única oração pode destruir barreiras espirituais, libertar pessoas e transformar vidas. E então veio a revelação mais chocante. O inimigo sabe desse poder. Ele sabe o quanto a oração é capaz de abalar seus planos. E por isso, tenta de todas as formas nos distrair, nos desmotivar e nos afastar desse ato tão simples, mas tão poderoso. É como se estivéssemos em uma batalha invisível e a oração fosse a nossa arma mais poderosa. Acordei no hospital, cercada por médicos e enfermeiros. Meu corpo estava fraco, mas minha alma estava diferente. Eu sabia que tinha sido enviada de volta com uma missão. Precisava compartilhar essa verdade com o máximo de pessoas possível. Precisava contar o que vi, o que senti, para que outras pessoas pudessem entender o poder que tem em suas mãos. Se você está me ouvindo agora, saiba que sua oração tem um impacto muito maior do que você imagina. Não importa quão pequena ou insignificante ela pareça. Ela pode mover montanhas, quebrar correntes e trazer luz onde há escuridão. Não deixe que nada o impeça de orar. O inimigo pode tentar, mas você tem algo muito maior do seu lado. Deixe-me contar algo que mudou minha visão sobre a oração para sempre. Tudo começou quando ouvi sua voz. Era um som como nenhum outro. Continha toda a autoridade do universo, mas tinha, ao mesmo tempo, o calor e o conforto de um pai amoroso. Mary, ele disse meu nome. Apenas isso. E nesse simples chamado, compreendi algo sobre Jesus que nenhuma aula, sermão ou estudo bíblico havia me ensinado até aquele momento. Sua presença era indescritível, intensa, mas acolhedora. Ele não parecia com as imagens que vemos nas pinturas. Sua glória era infinitamente maior. Sua aparência combinava o físico e o espiritual. Ele brilhava, mas sua luz não ofuscava nem machucava. Ela invadia minha alma, preenchendo todos os espaços vazios dentro de mim com paz e propósito. Minha filha, ele disse com uma ternura que me desmontou. Eu a trouxe aqui para lhe mostrar o que seus olhos terrenos jamais poderiam enxergar. O que você verá hoje não mudará apenas a sua vida, mas tocará as vidas de muitos que ouvirão o seu testemunho. Foi então que cenas da minha vida começaram a se desenrolar diante de mim, como um filme. Só que dessa vez, eu as via com olhos espirituais. Era como se uma nova dimensão fosse revelada, permitindo-me enxergar o que estava por trás de cada momento de oração que fiz ao longo dos anos. Desde as orações inocentes de infância, antes de dormir, até as súplicas cheias de dor e desespero pelos desafios no meu casamento. Mas o que aconteceu em seguida me deixou completamente sem palavras. Vi como cada oração que eu fazia criava um impacto direto no reino espiritual. As palavras que eu pronunciava pareciam provocar reações visíveis. Fortalezas escuras, construídas por demônios, surgiam ao redor de áreas específicas da minha vida. Eram estruturas sólidas, representando os esforços do inimigo para me prender, me desmotivar e me afastar de Deus. Contudo, vi algo ainda mais impressionante. Quando eu dizia, em nome de Jesus, algo como um terremoto espiritual acontecia. Aquelas fortalezas, antes inabaláveis, começavam a rachar e desmoronar. Cada palavra da minha oração parecia ter o poder de 1000 golpes de marreta, reduzindo os planos do inimigo a ruínas. Foi quando percebi minhas orações simples, aquelas que muitas vezes eu nem tinha certeza se Deus ouvia, estavam literalmente mudando a realidade espiritual. Jesus me mostrou como o inimigo usava de táticas sutis para me afastar da oração. Vi momentos em que eu chegava em casa exausta, com pálpebras pesadas, mal conseguindo levantar as mãos para orar. Vi meus pensamentos sendo inundados com preocupações, listas de tarefas e mensagens no celular, justamente nos momentos em que eu planejava me conectar com Deus. Mas também vi o que acontecia quando eu resistia e orava mesmo assim. Ele me mostrou uma noite específica. Eu estava cansada, sobrecarregada de trabalho, mas decidi orar. Naquele instante, no reino espiritual, foi como se 1000 marretas acertassem de uma vez só as estratégias do inimigo. Vi como uma oração simples de proteção pelos meus alunos
destruiu uma tentativa demoníaca de instalar medo e ansiedade na sala de aula. Outra oração pelo meu casamento desmantelou meses de esforços malignos para criar desunião entre mim e meu marido. A mensagem de Jesus era clara: nunca subestime o poder da oração. Mesmo quando parece pequena ou insignificante, sua oração tem a capacidade de mover montanhas no mundo espiritual. O que vou contar agora é uma das lições mais profundas que já recebi. O Senhor me mostrou algo que tocou profundamente meu coração e me levou às lágrimas. Ele trouxe à minha mente momentos em que, distraída pelas armadilhas do inimigo, eu negligenciei a oração. Mas o que me impactou não foi o sentimento de culpa ou condenação. Em vez disso, vi Jesus esperando pacientemente, como um professor cheio de amor, que sabe que, em algum momento, seu aluno vai entender a lição. Seu amor nunca mudou. Ele não estava irritado nem impaciente. Ele apenas esperava, com a certeza de que cedo ou tarde, eu voltaria a ele. Mary, ele disse com suavidade e autoridade, a oração não é apenas palavras jogadas ao vento. Quero que você veja o que realmente acontece quando você ora. Então, ele me mostrou uma ocasião recente, onde minha oração foi intensa e focada. À medida que eu orava, era como assistir a um guerreiro habilidoso brandindo uma espada de luz. Cada palavra que eu dizia era um golpe preciso contra as muralhas do inimigo. Vi demônios fugindo apavorados. Não era minha voz ou minhas palavras que os assustavam, mas o poder e a autoridade do nome de Jesus, que ecoavam através de cada oração. O que mais me impressionou foi ver como os demônios, em desespero, realizavam reuniões de emergência. Eles discutiam freneticamente novas estratégias, porque suas antigas haviam sido destruídas pela força da oração persistente. Eles temiam mais do que tudo um crente que entendia o poder da oração e se recusava a se distrair. Jesus olhou para mim e perguntou com ternura: "Você entende agora? Por que o inimigo trabalha tão duro para afastar meus filhos da oração? Uma única oração feita com fé causa mais dano ao reino das trevas do que 1000 outras atividades espirituais." Em seguida, ele me mostrou como diferentes tipos de demônios tinham papéis específicos. Alguns se especializavam em criar distrações nos momentos antes de orarmos. Outros trabalhavam para nos deixar cansados, física e mentalmente. E havia aqueles que se concentravam em fabricar urgências falsas, fazendo parecer que certas coisas eram mais importantes do que a oração. Mas então, Jesus revelou algo que me encheu de admiração. Ele me mostrou anjos, posicionados ao redor de crentes que mantinham vidas de oração constantes. Esses guerreiros de luz estavam sempre prontos para agir, fortalecidos pelas orações dos filhos de Deus. Vi batalhas espirituais intensas acontecendo ao redor de pessoas andando pelas ruas de Burlington. Elas nem sequer imaginavam a guerra invisível que estava sendo travada por suas almas. Ele me levou mais fundo, mostrando como as orações ultrapassam as barreiras do tempo. Vi as orações da minha mãe, feitas há muitos anos, ainda atuando. Elas continuavam destruindo fortalezas malignas na minha vida e protegendo meus filhos, Emma e Joshua. Foi quando percebi que a oração não está presa ao tempo como nós. Suas palavras e intenções atravessam gerações. Jesus então destacou uma cena que parecia comum. Era eu, em um dia corrido, orando rapidamente enquanto preparava minha sala de aula. Mesmo aquela oração apressada, porque vinha de um coração sincero, havia destruído os planos do inimigo. Ele me disse: "Não é o tempo que você dedica à oração que importa, mas a fé e a sinceridade com que você ora." Ele me mostrou como o inimigo tinha tentado, por anos, me convencer de que orar por poucos minutos não era suficiente. Essa mentira me fez perder muitas oportunidades de conexão com Deus. Agora sei que cada palavra dirigida a Ele, por mais breve que seja, carrega um poder transformador. Agora quero compartilhar algo que mudou completamente minha percepção sobre a oração. Foi nesse momento que eu realmente entendi o quanto, até mesmo as orações mais curtas e sinceras, podem ser poderosas armas no reino espiritual. A visão que tive mudou. E, de repente, estava observando uma reunião de demônios. Eles estavam planejando estratégias, e suas conversas me revelaram muito.
Ela está começando a entender a oração, um deles sibilou, irritado, para outro. Precisamos aumentar nossos esforços para mantê-la ocupada com as responsabilidades da escola. As orações dela são muito destrutivas, um terceiro comentou com frustração. Toda vez que ela menciona o sangue de Jesus, outra fortaleza cai. Foi doloroso assistir como eles comemoravam cada vez que conseguiam me distrair e me impedir de orar. Para eles, cada dia que eu passava sem orar era uma pequena vitória. Mas o que me trouxe esperança foi ver como essas celebrações rapidamente se transformavam em pânico quando eu retomava a oração com ainda mais fé e determinação. Jesus, então, me mostrou algo que partiu meu coração. Vi tantas pessoas, colegas professores, pais dos meus alunos, que tinham missões de oração dadas por Deus, mas que haviam sido convencidas pelo inimigo de que suas orações não tinham importância. Observei como os demônios trabalhavam incansavelmente para manter essa mentira viva. Eles sabiam que, se esses crentes descobrissem o impacto real de suas orações, as fortalezas malignas que haviam construído desmoronariam. Meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus disse com tristeza, repetindo as palavras das Escrituras. Eles não percebem que até mesmo a oração mais simples, feita com fé, pode colocar em movimento forças que o inimigo não pode enfrentar. Ele me mostrou cenas de como os demônios tremiam quando crentes oravam as Escrituras. Vi como eles fugiam aterrorizados quando o sangue de Jesus era mencionado, e como eles se dispersavam completamente quando orações de gratidão e adoração subiam aos céus. Também vi como as minhas próprias orações, aquelas que muitas vezes pareciam insignificantes para mim, eram como dinamite espiritual. Em segundos, destruíam os planos que o inimigo havia levado meses, às vezes anos, para construir. Era uma imagem tão poderosa que mal consigo colocar em palavras. Olhe isso, Jesus disse, me mostrando uma cena específica. Era algo que aconteceu apenas uma semana antes da minha experiência de quase morte. Eu estava orando por Tommy, um dos meus alunos, que sofria com ansiedade severa. No reino espiritual, vi como aquela oração destruiu múltiplas fortalezas demoníacas que haviam sido cuidadosamente construídas ao redor dele. Jesus me mostrou como o inimigo tentou me enganar, fazendo-me acreditar que minhas orações não estavam funcionando, porque Tommy ainda mostrava sinais de ansiedade. Mas no reino espiritual, aquelas orações estavam causando danos massivos aos planos do inimigo, criando avanços que só se tornariam visíveis com o tempo. Vi também como orações de perdão eram incrivelmente devastadoras para o reino das trevas. Lembro-me de uma vez em que orei para perdoar uma colega que havia falado mal de mim para o diretor. No momento em que fiz essa oração, vi redes inteiras de fortalezas demoníacas desmoronarem instantaneamente. Os demônios tinham contado com o meu ressentimento para sustentar suas posições. Mas a minha decisão de perdoar arruinou completamente os planos deles. Por fim, Jesus me revelou algo que me deixou maravilhada. Ele me mostrou como as orações atravessam gerações. Eu vi claramente como as orações de minha mãe, feitas há muitos anos, ainda estavam em ação. Elas continuavam destruindo fortalezas e protegendo a mim e aos meus filhos, Emma e Joshua. Foi nesse momento que compreendi que a oração não está limitada pelo tempo. Ela se estende muito além do que podemos imaginar, conectando gerações e movendo os céus. Agora quero compartilhar com você algo que tocou profundamente minha alma. Vi uma cena poderosa. As minhas orações se conectando às de minha mãe e minha avó. Era como um fio espiritual que atravessava gerações, criando um legado tão forte que o inimigo simplesmente não conseguia romper. Esse conjunto de orações geracionais havia criado uma espécie de escudo protetor ao redor da nossa família, algo que os demônios não podiam penetrar. Jesus explicou com clareza. É por isso que o inimigo trabalha tão duro para impedir a oração em família. Ele sabe que, quando uma família ora unida, o seu poder de dividir e destruir é severamente enfraquecido. Fui então levada às cenas do passado, onde minha família orava junta, ainda que brevemente, antes das refeições ou na hora de dormir.
Cada uma dessas orações, por mais simples que parecessem, havia fortalecido as paredes espirituais ao redor da nossa casa, protegendo nossos relacionamentos e nossos corações. O Senhor me levou mais fundo, mostrando como a oração em grupo, seja em escolas ou igrejas, criava fortalezas espirituais impenetráveis. Quando os crentes se uniam em oração, mesmo que em pequenos grupos, as suas orações construíam um sistema de defesa que os demônios não conseguiam ultrapassar. Mas veja isso, disse Jesus, apontando para outra visão. Dessa vez, vi o que acontecia quando a oração diminuía em uma comunidade. Aos poucos, o inimigo encontrava pequenas brechas e, com o tempo, essas brechas se transformavam em fortalezas. Jesus revelou como o inimigo usava táticas sutis. Eles introduziam programas e atividades em igrejas e escolas, coisas que pareciam boas e até úteis, mas que, na prática, roubavam o tempo destinado à oração. O plano do inimigo não era abertamente mau, mas sorrateiro. Substituir o que é essencial por coisas secundárias. Em seguida, ele me mostrou algo que mexeu profundamente comigo. As orações que eu deixei de fazer. Vi momentos específicos em que o Espírito Santo havia tocado meu coração, pedindo-me para orar por um aluno ou colega, e eu escolhi ignorar. No reino espiritual, essas orações ausentes eram como elos quebrados em uma corrente de proteção e bênçãos. O inimigo teme as orações que ainda não foram feitas, explicou Jesus. É por isso que ele trabalha incansavelmente para impedi-las. Vi como, ao perceberem que um crente estava prestes a descobrir o poder real da oração, os demônios reagiam imediatamente. Reuniam-se em reuniões de emergência e despachavam espíritos especializados. Distração, dúvida e procrastinação, para impedir que essa descoberta acontecesse. Mas o que mais me marcou foi ver como Jesus nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu ignorava suas insistências, ele permanecia fiel. Sua paciência era infinita. Seu amor, inabalável. Ele me mostrou como havia trabalhado, orquestrando circunstâncias para me levar de volta à oração. Nunca de forma forçada, mas sempre com um convite cheio de amor. Entenda isso, ele disse com ternura. A oração não se trata de palavras perfeitas ou longas sessões. Trata-se de relacionamento. Toda oração é ouvida. Toda oração importa. Toda oração destrói algum aspecto do trabalho do inimigo. Quando meu tempo naquela dimensão espiritual estava chegando ao fim, Jesus me deu uma última visão. Vi a mim mesma de volta à sala de aula. Mas desta vez, eu enxergava não apenas o mundo físico, mas também o espiritual. Era como se dois mundos coexistissem, e eu os visse claramente. Vi como minhas orações simples ao longo do dia escolar, antes das aulas, enquanto corrigia provas, ou até durante uma pausa rápida, causavam interrupções constantes nos planos do inimigo. Essa visão me mostrou que a oração, por mais simples que pareça, carrega um poder que ultrapassa o entendimento humano. O que vou compartilhar agora é a conclusão de uma experiência que transformou minha vida para sempre. Quero que você entenda o poder que a oração tem, um poder que é muitas vezes subestimado ou mal compreendido. Durante aquela experiência com Jesus, ele me mostrou algo extraordinário. O inimigo não consegue manter nenhuma fortaleza na vida de alguém que ora consistentemente. Conte a eles, ele disse com autoridade e amor. Conte aos meus filhos sobre o poder da oração. Diga-lhes que nenhuma oração é pequena demais, nenhum coração é fraco demais, nenhuma fé é insuficiente. Eu espero ouvir a voz deles, e cada oração que fazem é um golpe direto contra o reino das trevas. Essas palavras ecoaram profundamente em mim, e foi naquele momento que senti minha alma sendo atraída de volta ao meu corpo físico. A realidade começou a se formar ao meu redor novamente. As luzes frias e brilhantes da sala do hospital apareceram primeiro, seguidas por vozes urgentes. Os médicos e enfermeiros estavam lutando por minha vida. Mais tarde fui informada de que estive clinicamente morta por exatos 33 minutos e 27 segundos. Eles estavam prestes a declarar meu óbito quando, de repente, meu coração voltou a bater. Os médicos chamaram minha recuperação de milagrosa. De acordo com eles, a embolia pulmonar deveria ter causado danos permanentes aos meus órgãos.
Mas todos os exames retornaram normais. O que mais surpreendeu foi que, mesmo após tanto tempo sem oxigênio, meu cérebro não sofreu nenhum dano. Deitada naquela cama de hospital, tudo parecia diferente. Embora eu não conseguisse mais enxergar o reino espiritual como durante minha experiência, havia algo dentro de mim que sabia exatamente o que estava acontecendo lá. Cada vez que eu sussurrava, Jesus, sabia que demônios estavam fugindo. Cada oração silenciosa que fazia era como um golpe certeiro, derrubando fortalezas invisíveis. Essa experiência mudou completamente minha visão sobre a oração. Ela deixou de ser uma tarefa ou disciplina para se tornar uma arma. A oração agora é, para mim, uma linha direta com Deus, um instrumento capaz de destruir fortalezas demoníacas e trazer o reino de Deus para a terra. 2 semanas depois, voltei para a sala de aula, mas eu não era mais a mesma pessoa. Algo em mim havia mudado, e isso era perceptível para meus alunos e colegas, embora ninguém conseguisse colocar em palavras o que era diferente. Estou compartilhando este testemunho porque quero que você entenda uma verdade que mudou minha vida. Suas orações são mais poderosas do que você pode imaginar. O inimigo treme quando você ora. Uma única oração sincera, mesmo que curta, pode destruir milhares de fortalezas demoníacas. E é exatamente por isso que orar muitas vezes parece tão difícil. A resistência que você sente, as distrações que surgem, o cansaço repentino, tudo isso é obra do inimigo, tentando impedir que você descubra o impacto real das suas orações. Mas agora você sabe a verdade. Cada oração importa. Cada palavra dita com fé tem um impacto. Cada vez que você diz Jesus, os demônios são forçados a fugir. Não permita que o inimigo roube o seu tempo de oração. Não acredite na mentira de que suas orações não fazem diferença. Lembre-se do que eu vi. A oração mais simples, quando feita com fé, causa mais dano ao reino das trevas do que você pode imaginar. Hoje minha vida de oração está completamente transformada. Não começo mais nenhum dia sem oração. Antes de os alunos entrarem, caminho pela sala de aula, orando sobre cada carteira, pedindo proteção e sabedoria para cada criança. Oro com meus alunos de formas apropriadas, dentro das diretrizes escolares, e tenho visto mudanças notáveis em suas vidas. Minha família também foi transformada. Meu casamento está mais forte do que nunca, e meus filhos estão desenvolvendo suas próprias rotinas de oração. A diferença em nossas vidas é palpável, e tudo isso porque agora entendemos que a oração é a ferramenta mais poderosa que temos. Agora, a escolha está em suas mãos. Você vai decidir orar? Vai insistir? Mesmo quando as distrações tentarem roubar sua atenção ou quando o cansaço tentar convencê-lo a desistir? Vai se lembrar de que cada oração, mesmo aquela curta, feita no silêncio do coração, carrega um poder extraordinário no reino espiritual. Pense nisso. O inimigo não lutaria com tanta intensidade para afastá-lo da oração se ela não fosse tão destrutiva para os planos dele. Cada vez que você se ajoelha ou simplesmente fecha os olhos por um momento para se conectar com Deus, você está desmoronando fortalezas invisíveis e trazendo luz onde há escuridão. Lembre-se do que eu compartilhei com você. Não é apenas sobre o que aconteceu comigo, mas sobre o que Jesus revelou. Ele mostrou que você, assim como eu, tem acesso a essa autoridade por meio da oração. Você foi equipado com uma arma que o inimigo não pode suportar. Então, use-a. Não deixe que o medo, a dúvida ou as distrações o impeçam. Ore com fé, sabendo que cada palavra pronunciada no nome de Jesus faz o reino das trevas estremecer. Lembre-se, você não está sozinho. Jesus está ao seu lado, pronto para ouvir sua voz, para agir em resposta à sua fé. A decisão é sua e o poder está ao seu alcance. Agora é o momento de usá-lo. Quando você ora, você não apenas fala com Deus, mas também reivindica a vitória que já foi conquistada por meio de Jesus.